Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transforma o Paraná. Do grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes, com sistemas de pesagem em movimento, pedágio eletrônico sem cancelas, sensoriamento climático e iluminação pública inteligente. O grupo contribui para reduzir acidentes, otimizar a mobilidade e melhorar a gestão urbana. É tecnologia aplicada à infraestrutura, gerando mais segurança, eficiência e qualidade de vida para a população. E a Uno Viale, Imóveis e Design, por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. Por isso, as palavras que definem o episódio de hoje são agronegócio e segurança jurídica. E hoje estamos de um jeito diferente. Nossa conversa será remota. Vamos conversar com o Dr. Lutero de Paiva Pereira, advogado, professor, pesquisador e referência nacional em direito do agronegócio. É autor de mais de 28 obras jurídicas, coordenador de pós-graduação e atua há décadas na formação de profissionais e no fortalecimento da segurança jurídica no campo. À frente da Lutero Pereira e Bornelli, advogados associados, une experiência acadêmica e prática em uma área estratégica para o desenvolvimento econômico do Brasil. Dr. Lutero, seja muito bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Dr. Lutero, que alegria ter o senhor aqui conosco no Quebrando a Lâmpada, o senhor que acompanha o programa, já me contou sobre isso. Já vou passar a primeira questão. Fala do Dr. Lutero, da sua infância, da sua adolescência, como é que foi esse ambiente que depois levou para essa sua jornada profissional fantástica, por favor. Ô Gilles, prazer estar com você, aqui sendo entrevistado, falarmos juntos de questões relevantes aí para o setor do agro, que vai ser o nosso tema, imagino, né? É o seguinte, eu sou mineiro, mas moro em Maringá há muitos anos, Maringá me acolheu, trabalhei ali no Banco do Brasil até terminar minha faculdade de Direito, aí depois saí para advogar, isso desde 85, 86 por aí, e a minha advocacia foi uma dedicação exclusiva ao produtor rural, tá? E desde então eu me empenhei em estudar os temas, a publicar também por necessidade algumas obras, para que o produtor rural e a atividade rural tivessem um entendimento jurídico à altura da sua importância para o país, né? E desde então eu sou um apaixonado por defender o produtor rural e a atividade agropecuária, e me esforço nisso na tribuna, na literatura, na petição, no processo, no congresso. Aliás, estivemos juntos no congresso em Curitiba ano passado, né? Sim. Então, assim tem sido o meu sacerdócio agropecuário, poderia dizer. Não, que fantástico no evento que eu lhe conheci. Tem coisas que são muito legais nessa vida, né? Quer dizer, é um evento que em princípio eu não iria, porque tinha uma outra agenda. O efeito borboleta, né? Acabei indo, lhe conheci, fizemos até uma chamada lá no dia e, se não me engano, até já lhe fiz o convite para trazer essa tua jornada tão importante, com o foco em uma sociedade rural super importante, que é quem alimenta o mundo, quem coloca o alimento na gôndola do supermercado e depois na mesa das pessoas.
voltando ainda lá no início, né, no seu ambiente familiar, no seu ambiente lá em Minas Gerais, como que foi que surgiu esse gosto pela área rural? A família era da área rural? Fala um pouquinho, ó, desse ponto de virada e dessa decisão, quem sabe, lá, que ocorreu lá atrás, que depois delimitou aí a sua jornada, doutor, por favor. Pois é, meu avô era um grande fazendeiro no sul de Minas, né? Fazendeiro à época lá dos anos 40, 50, por aí. E depois os meus pais não tiveram propriedades rurais lá em Minas Gerais, também no sul de Minas, né? Entre as apertadas montanhas de São João da Mata. E aí meu pai se enveredou também pelo campo da atividade agropecuária, mas por problemas econômicos da região lá, porque a agricultura realmente tem seus dramas, né? Ele acabou migrando para o Paraná, isso na década de 1960, tá? Vamos morar lá em Iporã, primeiramente, né? Era uma região ainda em desenvolvimento, onde eu fui conhecer, eu digo pessoalmente, um amendoim, né? A gente acha que amendoim é só em paçoquinha, não, tem o grão, o amendoim que produz. Conhecia o produtor rural lá em Iporã, amizade com muitas pessoas ligadas ao agronegócio. Depois eu mudei para Umuarama, onde fiz a minha formação escolar primeira, né? E posteriormente eu fiz o concurso para o Banco do Brasil em Umuarama e fui chamado para trabalhar em Umuarama. E no Banco do Brasil eu me dediquei ao estudo das questões do agronegócio, fiquei na carteira agrícola do Brasil, aprofundando o conhecimento bancário, né, do sistema financeiro e o agronegócio. Naquela época não se chamava agronegócio, né? Chamava rural, atividade rural. Atividade rural. Depois eu fui para Maringá para fazer minha faculdade de Direito na Universidade Estadual de Maringá, excelente universidade, diga-se de passagem, né? Bons professores da época. E quando eu terminei minha carreira, eu tomei uma decisão que à época parecia absurda: deixar o Banco do Brasil, que era um emprego, né? Emprego dos sonhos naquela época. E aí eu falei, vou deixar o Banco do Brasil para fazer uma advocacia, não para o banco, que poderia ser uma advocacia mais fácil, imagino, mas para o produtor rural, né? E aí comecei a advogar para o produtor rural. O primeiro cliente, quando chegou no meu escritório, eu quase me emocionei. Advogado recém-formado, recebeu um grande produtor, eu lembro até hoje, seu Alziro Poser, a quem estima a família, inclusive. Seu Alziro depois faleceu, mas eu advogo para a família até hoje, desses quase 40 anos, imagino. O nosso relacionamento foi muito saudável, de amizade, né? E aí depois, com o escritório em Maringá, eu concentrei meu estudo no agronegócio. Aí comecei a frequentar Ministério da Agricultura, Banco Central, Congresso Nacional, e eu achava que o advogado teria que saber muito para realizar pelo menos um pouco, tá? E comecei a desenvolver o trabalho nos tribunais também, né? Aí me obriguei a escrever algumas obras, você conhece algumas aí? Sim, tem algumas, inclusive, em casa. Pois é, aí fiz teologia também em Londrina, que eu gosto. Lutero só pode ser nome de protestante, né? Não tem jeito de ser outra coisa. Sim. Aí fiz teologia, escrevi alguns pequenos livros na área da teologia, mas a minha concentração é agronegócio. Aliás, hoje eu estou falando com você aqui de uma pousada que eu tenho em Mauá da Serra. Olha só. Chama Recanto Água Viva. Sexta-feira, normalmente eu venho para cá curtir o frio aqui da Serra, tomar um bom vinho, que você está convidado, inclusive, para isso. Né? Olha só, já aceitei o convite, né? Porque é no Paraná esse recanto? É aqui perto de Mauá da Serra, aqui entre Londrina e Maringá. Fantástico, fantástico. Eu preciso ir para o norte realmente, e quando eu for eu vou lhe avisar. A gente, inclusive, fazer algumas chamadas aí, ir lá na área rural, ir no seu recanto e
trazer aí inspirações aqui para o Quebrando a Lâmpada. Doutor Lutero... Eu vou até dizer para vocês aqui, para você que eu já encontros jurídicos aqui na propriedade, eu trouxe aqui um grupo de, na época, 80 advogados para fazermos uma imersão no agronegócio, os termos jurídicos e também conhecer aqui o que é um trator, que tem muito advogado que não conhece o trator. Que legal, que bacana. Correr aqui com os meus border collie aqui, ver aqui. É uma área mais de lazer do que de produção, mas é agradável, viu? Importante, né, doutor, falando um pouquinho da questão do trabalho, né, do desafio nessa questão jurídica no Brasil, em um momento, eu diria, turbulento. Quando coloca daí a componente do agronegócio, da questão da sociedade rural, aumenta a complexidade. A gente tem a questão que a gente vai falar depois contigo, sobre a questão dessa conectividade rural, de conectar o produtor rural ao mundo, né? Nós temos muito a fazer, ainda fizemos um pouco, mas precisa fazer muito ainda. Mas tem esse lado também desse repouso, desse descanso. E eu sou apaixonado pelas áreas rurais também, que bacana. Doutor, entrando já nesse assunto, acho que tem bastante coisa para a gente falar hoje, inclusive fica à vontade nas suas falas também. A gente sempre pede o Quebrando a Lâmpada essa indicação aí dos bons livros, das boas obras de arte, que eu considero um livro bem escrito, o senhor tem vários, para a nossa audiência acompanhar, comprar, ler, porque a gente precisa aumentar esse conhecimento de causa das pessoas e aprofundar o entendimento. Então fala um pouquinho aí da questão, assim, de uma forma inicial, as grandes dores que a gente tem hoje no agro, né, e alguns já encaminhamentos. A gente vai ter o programa todo para focar nisso, mas traz hoje assim, o que está atrapalhando, né, o agronegócio, o agrobusiness no Paraná, no Brasil? Gilles, é o seguinte, bom, eu já vou dizer que as obras jurídicas que eu tenho são publicadas pela editora Juruá, aí de Curitiba, sim, e também pela editora Ítala, também aí de Curitiba, tá? Bom, o produtor rural é um ser supra-humano, eu digo, porque ele vive enfrentando problemas os mais diversos para alimentar a sociedade. Problemas diversos. Alguns deles, assim, seríssimos. Por exemplo, temos problemas de política agrícola instável, né? Eu até escrevi um livro, o tema do livro é Política Agrícola, Política de Estado, onde quem fez o prefácio foi o ministro André Mendonça, lá do Supremo. Que joia! Nós fomos contemporâneos de teologia aqui em Londrina, onde a minha sugestão é que a política agrícola deixasse de ser política de governo para ser política de Estado, para que a política pudesse ser mais séria e mais estável. Porque o produtor rural ou a atividade rural não admite essa instabilidade da política de governo, que é muito anímica, né? Tem a ver com o governante, com a ideologia do governante, né? Então, um drama é a política agrícola. Outro drama, é claro, é o clima. Que todo mundo diz na atividade rural que todo semestre o produtor rural enterra dinheiro para tentar tirar dinheiro. Às vezes não tira. Às vezes tira a dívida. Certo. Então, nós temos problema de clima, né? Nós temos problema de mercado internacional, que tantas vezes pressiona o Brasil, e o Brasil, eu acho que é muito tímido em defender no mercado internacional, essa é a minha visão, né? Da importância da atividade agropecuária para o Brasil e para o mundo, né? E nós temos também, por incrível que pareça, às vezes o judiciário entendendo pouco das questões do agronegócio. Perfeito. E para coroar esse coroamento negativo de problemas, eu vou dizer que nós temos uma sociedade que muitas vezes é preconceituosa em relação ao produtor rural. Eu acho que, às vezes, até a nossa mentalidade social do produtor rural tem a ver com aquela figura do Monteiro Lobato e o Jeca Tatu, entendeu? Sim. A ponto de a sociedade não gostar que o produtor tenha desenvolvimento econômico, que ele tenha caminhonete, tenha avião, compre trator novo, a tecnologia é caríssima, né? Então, a sociedade parece que hostiliza o produtor quando vê o produtor enriquecer.
fosse um mal ele enriquecer. Exatamente. Né? Que pena isso, né, doutor Lutero? Se a gente puder, a gente está acabando o primeiro bloco, tá joia? Se a gente puder aprofundar, e aí você né, define quais dessas temáticas para a gente entender né, as causas raízes e a gente avançar no nosso bate-papo, tá? Então a gente está finalizando esse primeiro bloco, logo a gente retorna para o segundo bloco, doutor, ok? Fica aí, logo voltamos para o segundo bloco. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Estamos iniciando o segundo bloco nessa conversa fantástica com meu amigo Dr. Lutero, mente brilhante da área jurídica, com um foco mais brilhante, mais importante ainda e relevante no agrobusiness. Dr. Lutero, eu devolvo a palavra para ti para continuar com o final do primeiro bloco, onde você apontou né, algumas situações que precisam ser resolvidas. Por favor. Ô Gilles, eu gosto muito do tema do seu programa aí, Quebrando a Lâmpada, viu? Acho muito criativo. Legal. E vou tomar emprestado aí para dizer o seguinte, talvez a gente possa fazer um debate para o conceito que existe em relação ao produtor rural. Lâmpada e quebra também o preconceito. Você podia repetir, então, de novo? Eu gostei dessa frase. Você podia repetir? Quebrando a lâmpada e quebrando... Pode repetir essa última frase? Quebrando a lâmpada e quebrando o preconceito. Fantástico, tá? Fantástico. Tamo junto. Isso. Ótimo. Então, como o seu programa vai muito longe e ele é bem assistido, talvez algumas observações preconceituosas em relação ao produtor rural e à atividade rural possam ser úteis para a sociedade repensar. E eu vou dizer para você uma coisa aqui que eu tenho pensado nela. É muito mais difícil ver o óbvio do que ignorá-lo. É incrível isso. E eu vou falar aqui algumas coisas óbvias da atividade rural que a sociedade não percebe. Tá? Até uma vez eu li um livro de um americano chamado O Óbvio que Ignoramos. Tá? Sim. A palavra óbvio quer dizer aquilo que está na frente, na sua frente, no seu nariz, quase literalmente é isso a palavra. Mas às vezes não vemos. Então vou pensar aqui. A sociedade precisa saber que o produtor rural cuida da vida humana. Isso é óbvio, mas a sociedade não vê. Não há existência sem alimento, né? Eu tenho até dito que até o jejum religioso, que é uma coisa, um instrumento religioso importante, ele tem tempo para acabar. Se ele se distende no tempo, pode comprometer a existência do religioso que se dá essa prática. Sim. Por quê? Porque o homem vive do alimento, né? Necessariamente do alimento. Então, o alimento ele é necessário, imprescindível, insubstituível. E se o alimento tem esse valor, a atividade rural é imprescindível à sociedade. Né? Então, não há vida sem produtor rural. Não há vida sem produtor rural. Né? Outra coisa também, que a própria lei agrícola vai dizer, é que não há paz social sem atividade rural. É o seguinte, basta dizer isso, não há sono tranquilo no quarto
se a despensa não estiver cheia. É verdade isso. Ou seja, se a sociedade tiver um anúncio de um desabastecimento alimentar iminente ou já instalado, a paz social vai embora, o caos se estabelece, né? Porque todos nós sairemos como criaturas tresloucadas, sairemos das nossas casas para buscar o alimento que está na possibilidade de não existir com certeza amanhã, depois de amanhã. Então, a lei agrícola vai dizer que a organização do abastecimento alimentar é necessária para garantir a ordem pública e a paz social. Então, nós podemos dizer o seguinte: o produtor rural é um agente da paz social. Fantástico, fantástico. Não é verdade? Sim. Então, não tem como ter paz social sem ter produção no campo. A paz aqui da cidade tem a ver com o campo, né? E quando falamos de campo, estamos falando de produtor rural. Tá? Então, nós estamos falando existência humana, paz social, nós estamos falando também de empoderamento do Estado para o exercício da sua soberania. Em que sentido? Um Estado cuja atividade agropecuária dá condições a ele de organizar o abastecimento alimentar e ter excedente de exportação, esse Estado, dizendo-se soberano, tem poder para sê-lo. Vamos fazer um raciocínio para entendermos. Se houver fome aqui dentro do país, fome comprometedora, o Brasil, a despeito de falar que é soberano lá na sua Carta da República, lá fora vai ter que correr, ajoelhar-se para mendigar o pão. Então vamos pensar também a produção agropecuária pela vertente de empoderar o Estado para o exercício da sua soberania. Tá? De um secretário de política agrícola americana dos anos 70, ele usava essa expressão, food is power, alimento é poder. Alimento é poder, entendeu? sim. E o alimento realmente é poder. Tá? Fica aí, logo voltamos para o segundo bloco. O produtor rural paranaense agora tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. Chegou o Copel Agro. Copel Agro, como podemos ajudar? Atendimento telefônico e humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E mais equipes em campo, trabalhando para manter a força da sua produção rural. Copel Agro. Precisou, ligou. 0800 643 7676. Copel, pura energia. Doutor Lutero, de novo, né, agradecer a tua presença nesse nosso episódio do Quebrando a Lâmpada. Queria colocar uma primeira questão para o senhor aqui, o senhor já falou um pouquinho, para o senhor falar, trazer exemplos, trazer experiências sobre esse artigo 1 aqui da Constituição Federal, né? O Estado empoderado, ou seja, esse Estado empoderado dizendo que comida é poder, isso é bem legal, se puder trazer fatos, dados, experiências sua sobre esse tema, e também sobre o desenvolvimento nacional, além da garantia da existência humana também, ou seja, que é o artigo 5º. Fala desses 3 pontos para mim, por favor, traz esses elementos. O artigo 1º da nossa Constituição, a Constituição é a lei principal da República, né, do Estado brasileiro, ela é tão importante que ela não tem número, né? Todas as leis têm números, porque tem leis sequenciais, federais, estaduais, municipais e assim por diante. A Constituição não tem número porque ela é única, né? É a chamada Carta da República. No artigo 1º da Constituição Federal está dito que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Quando nós pensamos em termos de produção agropecuária, que o Estado, ou seja, o Brasil ou o país, em todos os seus entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a Constituição diz que o Estado ele tem que fomentar a produção agropecuária.
E ele fomenta a produção agropecuária exatamente para assegurar ou dar efetividade à chamada segurança alimentar, para que todos os cidadãos tenham assegurado o direito a uma alimentação de qualidade e de quantidade compatíveis com a sua necessidade de existir. O alimento está no âmbito de assegurar a dignidade da pessoa humana, porque se o Estado, que tem como objetivo agir em favor dos seus, ou da população, ou da sociedade, ou dos cidadãos, se o Estado não se preocupa e não se estabelece de forma a estruturar a produção agropecuária e a fomentar o seu desenvolvimento, o que vai acontecer? O abastecimento alimentar corre risco de não se efetivar dentro da necessidade do país. Se o abastecimento alimentar não se organizar, vai faltar alimento para a população. E faltar alimento ou negar alimento ao povo ou ao cidadão é efetivamente tratar de forma indigna aquele que tem, por natureza, a dignidade de ser tratado ou tratada da melhor espécie possível. E quando se fala em dignidade da pessoa humana, logicamente, o direito à alimentação, a exemplo de outros direitos sociais, né? Educação, vida, saúde, habitação, educação, esse direito à alimentação, ele é básico, ele é insubstituível. De tal maneira que, se faltar ao homem, ao cidadão, o alimento, não importa oferecer a ele os outros direitos sociais, exemplo de habitação, de educação, porque como vai habitar bem aquele ou aquela pessoa que padece de fome? Como vai se educar adequadamente aquele cidadão que está oprimido pela falta de alimento adequado? Ele não vai desenvolver conhecimento, não vai adquirir conhecimento, ele não vai se instruir adequadamente. Aliás, se faltar o alimento, não só a capacidade de instruir-se e de educar-se bem vai faltar ao homem, tanto quanto o lazer e o prazer de morar bem, como vai faltar ao homem a própria existência humana. Por quê? Porque o homem não consegue viver ou ter existência sem o alimento. E vamos dizer aqui, com pouco alimento, ele não tem a existência digna. Pode até ter a existência, mas não terá a existência digna que é própria do ser humano, esse animal pensante que constrói a sociedade e que constrói o próprio Estado para cuidar da coletividade. Então, nesse sentido, quando o Estado recebe da Constituição, estamos falando aqui o Estado no sentido total, né? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, quando a Constituição diz que esses entes federativos devem fomentar a produção agropecuária, no final do fomento está o abastecimento alimentar bem organizado, que por sua vez vai assegurar a existência do homem, a existência do cidadão, no caso o cidadão brasileiro, e não somente a existência, como também a existência digna. E aí nós vamos lá no artigo 3º da Constituição e nós lemos lá também que cabe à União, cabe à República agir de forma a levar o desenvolvimento por todos os ambientes locais do território nacional. Ou seja, a República ou o Estado, juridicamente falando, ele deve preocupar-se em fazer com que o desenvolvimento nacional alcance
todas as regiões do país, e não somente bolsões de desenvolvimento da região sul, região sudeste, região norte, nordeste, centro-oeste e assim por diante. Não, a Constituição quer que todo o território nacional tenha desenvolvimento. Esse desenvolvimento gerando, obviamente, riqueza, emprego e renda, né? E quando nós vamos olhar para a atividade econômica que pode estar presente em todo o território nacional, e vamos dizer, com raríssimas exceções, em alguns locais não, mas em regra geral, em todo o território nacional, norte a sul, leste a oeste, a atividade econômica que pode estar presente em todo o território nacional se chama, hoje modernamente, do quê? Agronegócio. Então vamos lá pensar o seguinte: quando a Carta Federal ou a Constituição Federal diz que o Estado deve fomentar a produção agropecuária, o que está lá no artigo 23 da Constituição, inciso 8º, tá? Fomenta para organizar o abastecimento alimentar, para assegurar a existência do ser humano, dos cidadãos brasileiros, daqueles que estão aqui, né? E dar a ele a dignidade de uma vida efetivamente à altura do seu status de ser humano. O Estado, ao fomentar a produção agropecuária, colocar ao alcance do setor agropecuário os instrumentos de política agrícola para que o produtor rural, esse efetivo agente do bem comum, isso mesmo, o produtor rural é o agente do bem comum, porque desenvolve uma atividade que interessa de perto a todas as pessoas, do menor ao maior, que é a alimentação. Então o Estado fomenta a produção agropecuária e os cidadãos vocacionados à atividade agropecuária, se sentindo apoiados pelo Estado, incentivados pelo Estado, fomentados pelo Estado, no sentido de ter ao seu alcance os instrumentos de desenvolvimento do setor agrícola, por exemplo, de crédito rural, armazenagem, questões tributárias, assistência técnica e assim por diante. Esse cidadão fomentado, apoiado, incentivado pelo Estado, ele vai levando o desenvolvimento aonde as raízes do agronegócio, e raízes aqui no sentido literal e também no sentido metafórico, ele vai levando as raízes do agronegócio por todo o território nacional. E onde essas raízes se fincam, ali há desenvolvimento econômico e produção com consequente geração de riqueza, emprego e renda, né? Não precisamos ir longe para dizer que estados que até há pouco tempo não eram relevantes dentro do ambiente econômico e social do Brasil, por exemplo do Mato Grosso, o Goiás, ou até Maranhão, esses estados se notabilizaram de 3 ou 4 décadas para cá, se notabilizaram de forma absoluta quando o agronegócio foi ali fincar as suas raízes e semear grãos e semear desenvolvimento. E esses estados que até há pouco tempo eram de menor importância, se tornaram os mais significativos em ter desenvolvimento econômico. Quem vai ao Mato Grosso sabe o que eu estou dizendo. Quem vai a Goiás também, Maranhão igualmente. E muito mais do território nacional poderá ser ocupado pelo agronegócio e também pela agroindústria, porque muito ainda do território nacional pode ser ocupado educada e corretamente pelo produtor rural, que hoje é um produtor educado no sentido de usar boa tecnologia, conservação ambiental, empreender corretamente, desenvolvimento e assim por diante. Então, quando nós pensamos em produção agropecuária, nós estamos pensando em atividade que interessa de perto a dignidade, ou assegurar a dignidade da pessoa humana com abastecimento alimentar organizado. Nós estamos falando também
em termos de desenvolvimento nacional. E quando falamos em abastecimento alimentar, que vai dar ou assegurar a dignidade da pessoa humana de alimentar-se diariamente e adequadamente, nós estamos falando também como consequência maiúscula desse abastecimento alimentar organizado, é a certeza de que a paz social será efetivamente guardada. A lei agrícola, que é a lei 8.171, diz que a paz social é resguardada com o abastecimento alimentar adequado. Vamos fazer o raciocínio inverso aqui para entendermos o que a lei está dizendo sobre isso. Paz social depende de organização do abastecimento alimentar. Qual é o raciocínio contrário? Tire o abastecimento alimentar ou comunique à sociedade que a iminência de um desabastecimento alimentar está no horizonte próximo e nós vamos ver que todas as famílias perderão a tranquilidade de existirem bem. Por quê? Por causa do medo de uma fome que se avizinha em face de uma produção de alimentos que corre o risco de não oferecer bens suficientes para que o Estado organize o abastecimento alimentar. Eu sempre tenho dito nesse sentido que em cada lar brasileiro, o sono do quarto, o sono reparador no quarto, depende de uma despensa adequadamente abastecida. Ou seja, quando falta alimento na despensa para o dia seguinte ou para os dias seguintes, o sono no quarto não vai acontecer. Pelo contrário, a preocupação, a tensão e um certo nível de desespero. Então, produção agropecuária, fomento da produção agropecuária tem relevância para além da dignidade da pessoa humana, para além do indivíduo. Essa produção agropecuária, essa atividade econômica e social, ela alcança até mesmo a questão da estabilidade social, da paz social ou da ordem pública. É assim que eu acho que nós devemos ver o agronegócio, nos desvestirmos de alguns preconceitos que foram difundidos contra o produtor rural, de tal forma que o Estado, dependendo da ideologia política, acaba tendo um tratamento desrespeitoso para com o produtor rural. E o Estado que não é amigo do produtor rural é um Estado que está desenvolvendo inimizade com aquele que efetivamente é guardador da paz social, que é o produtor rural. O segundo ponto, dentro dessa figura que é muito didática, muito pedagógica, para o senhor trazer elementos também e essas experiências, né, do Brasil em face a essa sociedade tão importante, né, para todos, né, a sociedade rural, falar da efetividade do direito à alimentação, esse artigo 6º da Constituição Federal, né, e na perspectiva também, se o produtor rural tem esse acesso a essas informações, ligado, né, a esses artigos da legislação, falar também sobre a organização do abastecimento alimentar, tá, que é o artigo 23, traz elementos sobre esses dois aspectos, por favor. Ainda dentro do âmbito da Constituição Federal, quando nós olhamos lá no seu artigo 6º, que trata dos direitos sociais, está posto lá que a alimentação é um direito social que o Estado responsável, né, o Estado responsável tem que assegurar aos cidadãos. Bom, eu fiz duas críticas ao artigo 6º quando ele tratou da questão do direito à alimentação. A primeira crítica que eu fiz, num livro que eu escrevi sobre pressupostos constitucionais para o agronegócio, foi que justamente a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, justo esta Constituição Cidadã, não trouxe no texto original a alimentação como um direito social.
É incrível pensar isso, que logo a Constituição do Dr. Ulisses, né? A Constituição Cidadã, ele que foi um democrata, um combatente pela cidadania plena. Obviamente que não foi responsabilidade somente dele, claro, né? Foi a Assembleia Constituinte que redigiu a Constituição de 88. Logo, essa Constituição não trouxe o direito à alimentação como direito social a ser garantido pelo Estado. Isso é um absurdo, uma Constituição que não trata nesse sentido, né? Diretamente. Pode até se deduzir, mas no caso não é importante deduzir. O melhor é ter o direito expressamente assegurado, como agora existe. Mas quando veio a emenda constitucional que colocou a alimentação como direito social no artigo 6º da Constituição Federal, o que acontece? A alimentação foi colocada ali em terceiro lugar. Vieram primeiro educação e saúde. Ora, sem sombra de dúvida, o alimento, ele precede a educação e a saúde. Porque primeiro se garante ao cidadão alimentação, até para a questão de ter uma vida digna, mas não somente a questão da vida digna, mas uma vida que possa ter saúde, que depende de uma boa alimentação, uma alimentação ininterrupta e de qualidade, e também educação, que o cidadão que está subjugado pela fome, obviamente, assegurar a ele oportunidade de estudo, de formação, é impossível. Por quê? Porque, na verdade, não é possível ter desenvolvimento intelectual adequado, né, de boa formação de conhecimento, se o cidadão não está corretamente alimentado. Então, eu até escrevi um livro chamando Alimentação do Proto-Direito Social, aqui dizendo que ele teria que vir em primazia no artigo 6º da Constituição Federal. Primeiro a alimentação, depois a educação, saúde, lazer, habitação, transporte, assim por diante. Mas primeiro a alimentação. Bom, o que acontece? Se o direito à alimentação ele está previsto no artigo 6º, tá? Nós vamos fazer aqui uma conexão entre o artigo 6º da Constituição e o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º trata dos direitos fundamentais, o artigo 6º dos direitos sociais. E eu tenho dito o seguinte, que o mais fundamental dos direitos sociais, que é a alimentação, é a garantia do mais fundamental dos direitos fundamentais, que é a vida. É exatamente isso. O direito social, a alimentação, deve ser estimado e considerado como o mais fundamental dos direitos sociais. E é exatamente esse direito social mais fundamental, que é a alimentação, que garante o direito fundamental, mais fundamental, que é a vida, de tal forma que não há vida ou existência adequada, nem existência efetiva, sem o direito à alimentação assegurada a todos, né? Não tem como existir sem se alimentar, né? Até o jejum, que é uma prática religiosa, né, abster-se da alimentação, ele tem um limite de ser praticado. Qualquer tempo que extrapole pode correr o risco de comprometer a vida do fiel que se dá a essa prática. Aí, se a alimentação é um direito social, nós temos que pensar, então, naquele responsável, naquele profissional responsável por dar a alimentação, dar ao Estado as condições de organizar o abastecimento alimentar para que o direito à alimentação seja efetivamente assegurado. Quem é esse profissional? É o produtor rural. E a questão é, será que o produtor rural, dentro da sua importância econômica e social para o país, será que esse produtor rural tem sido tratado respeitosamente pelo Estado? A pergunta, a mim me parece merecer uma resposta negativa. Considerando a importância do produtor rural para o país, em vários sentidos, estamos falando agora só a questão de
direito à alimentação, existência humana, que já é suficiente para isso, o produtor rural não tem sido estimado pelo Estado e muitas vezes até pela sociedade como alguém importante para o país e cada dia melhor. A política agrícola que nós temos experimentado, que o setor tem experimentado, não é das melhores. Aliás, há pouco tempo eu escrevi um livro cujo título é Política Agrícola, uma política de Estado, ao invés de ser uma política de governo, sugerindo que seja assim. E quem prefaciou o livro foi o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, um magistrado que pensa bem o agronegócio também, né? Eu estou sugerindo que a política agrícola fosse uma política de Estado para ter estabilidade efetiva, porque quando a política agrícola é traçada por governos, ela sofre as oscilações próprias do humor do governo, da ideologia do governo, da alma do governo. E vamos pensar aqui, a agricultura não pode sujeitar-se às intempéries políticas, já não são suficientes as intempéries climáticas, agora muitas vezes o setor agrícola tem que se submeter às chamadas intempéries políticas, e isso traz um prejuízo para o setor, e todo prejuízo para o setor agropecuário resulta em prejuízo para o Estado e para a nação como um todo. Então, o melhor seria se o produtor rural tivesse uma estima do Estado e um tratamento adequado à sua importância para o país. Porque não basta que o Brasil tenha terras férteis, agricultáveis e bom clima. É preciso que tenhamos também produtores adequadamente apoiados pelo Estado para ele cumprir a sua função de produzir alimentos que têm reflexos diretos até na soberania do país. E, de novo, agradecer, doutor Lutero, informações super relevantes. A nossa audiência da sociedade rural vai gostar demais, né, desse programa. E para a gente nos encaminhar aí para o final do nosso bate-papo, o senhor trouxesse sobre a política agrícola e sobre o fomento da produção agropecuária. Dois aspectos super importantes, as questões das políticas públicas e a questão do fomento, né? A questão do fomento, a questão do recurso para que os nossos produtores rurais realmente tenham, inclusive, acesso às tecnologias, hoje nesse mundo da IA, né? Para fomentar a sua área rural, né? A questão da conectividade rural também, se puder falar um pouquinho, por favor. Como nós estamos tratando aqui de política agrícola, é bom que passemos um olhar, ainda que seja de relance, para essa questão que é importante para o setor, né? A partir da Constituição de 88, política agrícola passou a ser um tema de presença na Constituição Federal. E nós todos sabemos, principalmente sabem isso os advogados, né? Mas a sociedade como um todo sabe também, que tudo aquilo que está presente na Constituição Federal está ali porque é importante para a organização do Estado como um todo e para proteger direitos invioláveis dos cidadãos. Bom, a partir de 88, política agrícola passou a ser um tema constitucional. Em que sentido? A política agrícola está prevista lá no artigo 187 da Constituição. Então, o legislador colocou lá no artigo 23 da Constituição, o legislador constitucional, né? Colocou lá no artigo 23, inciso 8º da Constituição, que o Estado, aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que estes entes da Federação, eles devem fomentar a produção agropecuária, lá no artigo 23. Lá no artigo 187, o Constituinte de 88 colocou fundamentos de política agrícola, estabelecendo alguns instrumentos de política agrícola que o Estado se vale desses instrumentos para fomentar o setor agropecuário. Então, você tem como instrumentos de política agrícola questões tributárias, questões fiscais, crédito rural, armazenagem agropecuária, cooperativismo, assistência técnica e outros instrumentos mais que, além de estarem presentes no artigo 187 da Constituição, depois, de forma mais exaustiva, esses instrumentos
vão ser indicados lá no artigo, na lei agrícola, no artigo 4º da lei 8.171 de 91. Ou seja, nós temos instrumentos de política agrícola indicados na Constituição e nós temos instrumentos de política agrícola indicados também na lei da política agrícola, que é a lei que eu me referi o número dela. Bom, onde está o problema de essa política agrícola não ser adequadamente planejada e executada? Está no fato de que tantas vezes ela fica submetida aos interesses de governo e não de Estado, que eu me referia há pouco. A política agrícola, considerando a importância da agricultura para o Brasil, ela teria que ser uma política de Estado para ser uma política estável, sem essas variantes de política de governo que cada governo faz de um jeito. E a agricultura vai sofrendo os reveses de ser tantas vezes maltratada por governos. E não sabe o governo, ou ignora, que, na verdade, o governo é dependente do setor agropecuário. Porque se o setor agropecuário diminuir o seu ambiente de produção ou interromper seu processo de exploração da terra, se o produtor fizer isto, o Estado vai sofrer seriamente as consequências dessa produção diminuída. Vai ter comprometido a paz social, vai ter comprometida o abastecimento alimentar, vai ter comprometido até mesmo sua soberania. Porque se houver falta de alimentos aqui dentro, de forma comprometedora, isso vai fazer com que o Estado tenha que buscar lá fora, mendigar lá fora o pão necessário para abastecer os seus aqui internamente. E isto vai enfraquecê-lo no exercício da sua soberania. Ele vai ter que ajoelhar-se diante daquele outro Estado que tem abundância de alimentos para lhe oferecer. Então, para que a agricultura seja tratada à altura da sua relevância econômico-social para o país, a política agrícola deveria ser mais estável. O produtor rural adequadamente apoiado em termos de seguro, crédito, armazenagem, agroindústria e assim por diante. Olha, nós já ouvimos e já lemos, já vimos na história como o alimento ele foi capaz de ser utilizado até no sentido de instrumento de domínio de governos que quiseram se estabelecer de forma ditatorial contra os seus cidadãos, tirando o alimento que o cidadão merecia ou tinha necessidade para sobreviver. Então, o alimento já foi dito por um secretário de política agrícola americano lá na década de 70, que o alimento é poder. A expressão dele é food is power. Alimento é poder. E efetivamente, alimento é poder. E o Brasil, que tem a possibilidade de empoderar-se cada dia mais, através de uma produção de alimentos mais desenvolvidas em todos os sentidos, de área e de tecnologia, infelizmente, muitas vezes não tem tido o necessário apoio do Estado para que o desenvolvimento aconteça ainda mais. Então, talvez seja momento de refletirmos também, trazermos à consideração, ver a importância do Estado, repensar-se como Estado na sua atividade em favor do produtor rural, que, como eu disse, deve ser estimado como um agente do bem comum. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro.
Sejam bem-vindos ao quarto bloco do programa Quebrando a Lâmpada. A gente agradece muito a entrevista com o Dr. Lutero nos blocos anteriores. E agora nós vamos trazer uma pílula do conhecimento dessas experiências que iluminam e inspiram as pessoas com a Dona Alice. Fique com esse belo bate-papo que eu tive com ela, com a Dona Alice, nessas experiências que iluminam, inspiram e nos motivam a continuar. E hoje aqui, uma alegria, sendo recebido pela Dona Alice. Já vamos falar da jornada dela, numa data especial, em fevereiro de 2027. Vou deixar para ela contar essa novidade para a gente. Mas antes de passar a palavra para a Dona Alice, quero agradecer o Felipe. Esse Felipe é amigo que eu fiz na minha jornada no governo do estado do Paraná, jornada que a gente fez aí com várias missões internacionais, missões da ONU. Obrigado, Felipe. Obrigado por ter a sua amizade também, as nossas conversas em francês, merci beaucoup, monsieur, e também por viabilizar esse bate-papo hoje aqui na casa da sua mãe. Eu sou descendente da família Braga, da Serra da Braga, era meu pai, né, na Lapa. Nasci lá, meu pai tinha farmácia, teve farmácia há muitos anos lá, eu trabalhava com ele, fiz o estudo primário, que no tempo que eu morava lá, só tinha até a 5ª série, não tinha ginásio, nenhum colégio, nada. Depois que veio o Cajuru, com ginásio e tudo. Então eu trabalhei com meu pai, terminei os estudos, as meninas da Lapa sempre vinham para Curitiba, né, internas em colégio. Mas papai não queria muito que eu viesse e eu não tive vontade mesmo de sair. Então fiquei com ele na farmácia, trabalhei anos na farmácia. Comecei a ver ele manipular, né? Porque hoje em dia parece que nem manipulam mais. É tudo comprado pronto, o remédio. Mas naquela época era todos os remédios eram formulados. E a primeira vez que meu pai saiu, que eu trabalhava com ele sempre, ele saiu, chegou uma receita, eu olhei, era uma coisa que eu repetia muito aquilo. Eu sabia, eu fiz por conta, né? Direitinho, como eu fazia, mas eu sozinha. Olha só. Quando meu pai pregava aquele rótulo no vidro ali, com o medicamento, data e tudo. Quando o pai chegou, eu disse para ele, pai, dizia, tudo bem, filho? Eu disse, tudo, filho. Veio uma receita aí, mas eu já fiz. Dizia ele, o quê? Eu já fiz. Ele ia no clube jogar, que era uma quadra ali de casa, no Congresso lá na Lapa. Aí ele chegou, pegou o vidro, já estava com o rótulo, aquela cápsula de fazia de papel, assim, em cima, com um barbantinho, eu cortava tudo. Dizia ele, olha, está tudo perfeito. Pela cor, dizia ele, pela cor, eu estou vendo que está certa a fórmula. Ele lia, né? Porque ele era muito conhecido. Sim. Mas dá licença, tirou o rótulo, punha uma rolha, um papelzinho, fazia prega, amarrava, assim, era toda uma coisa artesanal. Quando ele terminou, ele, mas me desculpe, Felipe, ele abriu a tampa, derramou um pouco da palma da mão dele, assim, primeiro cheirou, ele, o cheiro está ótimo. Aí experimentou, e o gosto também está muito bom, eu sei que está certinho o remédio. E eu toda orgulhosa, eu tinha quantos anos? Acho que 12, 13 anos, eu era menina. Olha só, era o último ano na Lapa lá. Aí quando ele pegou o vidro, abriu a rolha assim, foi na pia, jogou tudo fora, eu fiquei assustada, né? Sim. Ele, me desculpe, filha, mas eu não posso entregar um remédio que eu não vi você fazer, eu tenho certeza que ele está certinho. Olha agora você vai fazer outro igualzinho aqui na minha frente. Aí eu entendi, né, a história. Me lembro que eu senti um calorão assim. Ele, me desculpe, mas eu não posso fazer isso, entregar o remédio, claro, né? Responsabilidade. Claro. Aí eu preparei, foi a primeira vez que eu preparei assim uma poção, chamava. Sim, a poção. Um grau, tudo direitinho. E daí fiquei trabalhando com ele anos lá. Depois
Não Foi, tinha... foi aprovado daí. Fui aprovada. Mas ele é sempre do lado, olhando, né? Sim. Nunca deixava eu fazer sozinho assim, não. Mas naquele tempo ele fazia poção, né? Que era xarope ou líquido mesmo. Pomada, essas coisas, tudo a gente fazia tudo, né? Com grau, tinha de pó, tinha aqueles papeizinhos que hoje eu acho que nem usam mais, né? Eles aceitavam muito papel em papel. Então tinha um quadradinho assim, menor que isso, você punha o pozinho ali misturado, fazia até o jeito de fazer dobrar o papel, fazer tudo, tinha arte em tudo. Né? Tinha uma arte, tinha uma forma correta de fazer, né? Tudo. Que bacana isso, estamos conversando, né, nessa conversa inspiradora sobre uma época muito difícil. Muito difícil mesmo, que não tem a disponibilidade que nem tem hoje. Hoje a gente sai aqui e tem uma farmácia aqui na esquina, né? Claro. E outras coisas eram criadas, né? Verdade. É verdade. Mas daí ficamos trabalhando anos lá, depois papai saímos, viemos para Curitiba. Quando viemos, papai não veio, né? Acho que não. Quando eu vim para Curitiba acho que eu já tinha até casado. Certo. Saí da lá para lá, vim para Curitiba. Aí casei com 8 filhos, né? Com 8 filhos. E lembrando um pouquinho também a senhora, então, o nome, a senhora falou, é Alice, e aí tem esse parentesco com o ex-governador Ney Braga. O tio Antônio, o pai dele era irmão do meu pai. Entendi. Irmão dele. Vocês eram seu primo, então, né? O governador foi seu primo. Eu era mais velho que eu. Eu era menina ainda, quando ele já era mocinho, assim. Sim. Ele era bem mais velho. Mas tinha vários irmãos, tem o último dele, Antoninho. Antoninho, que era da minha idade já. Mas naquela época os casais tinham de 6 a 8 filhos, assim, né? Todos os tios meus. Eram famílias bem grandes. Meu pai até não teve muito, porque perdi minha mãe, eu tinha acho que 6 anos quando ela faleceu, e tinha um irmãozinho de 4. Entendi. Que mora aqui em Curitiba também hoje, o Caíto Carlos e o Braga. O Carlos. Então foi assim a nossa vida na Lapa. Eu queria assim sublinhar, né, o que a Alice, né? Alice nos comentou que ela foi lá com essa curiosidade e com a criatividade, ela manipulou um remédio, certamente, porque antes tinha observado, né, conforme você diz, o papai, né? E aí ele vem, fica surpreso, mas continua incentivando. E pede para repetir, até para ver se o método foi bem feito. E depois ela ficou trabalhando algum tempo com o pai. Essa é uma lição importante para você pai, você mãe e você filho também. Trabalharem juntos, construir uma pipa, construir algum brinquedo em conjunto, né? A Alice foi mais arrojada. Ela construiu um medicamento. Então é muito legal ouvir isso. Alice, e aí veio para Curitiba. Aí como é que foi? Curitiba, daí já... começou a estudar? Como é que foi? Não tinha, nessa época que eu terminei o curso primário lá, quer dizer, era primário e complementar. Tinha escola complementar, que era depois do 4º ano, eram 3 anos, como se fosse um prézinho, e não tinha mais o que estudar lá, mas não tinha, né? E minhas colegas lá, os Leones, Lacerda, todos vinham, todos para Curitiba. Ficavam internos aí no colégio. Né? Depois que eu nasci, meu pai mudou para Ponta Grossa. Nós tivemos em Ponta Grossa também, papai teve farmácia, tivemos. Aí eu trabalhava com ele na farmácia, né? Sim. Manipulava, fazia todo o serviço de farmácia, eu fazia. Era toda a parte farmacêutica mesmo, bioquímico, né? Naquela época ainda as receitas eram com fórmulas, né? De medicamentos assim. Hoje em dia a gente vai a médica, a receita é tudo pronto, vai na farmácia, já está pronto, não precisa manipular. Pouquíssimos remédios hoje precisa manipular, né? Manipulado quase não tem. Quase não tem. Tinha um cuidado bem interessante na época, né?
E que era o Guilherme Lacerda Braga, né? E o seu nome é Alice Braga, é Fará? Farat, né? Fará. E o Guilherme, falando um pouquinho dele, veio para cá, enfim, era da área dos remédios, farmacêutico. Ele também atuou também, enfim, no governo, na Assembleia, teve essa também atividade? Meu pai ele era farmacêutico lá, e ele era muito desapegado de dinheiro. Certo. Então, a maioria dos medicamentos que ele falava, ele cobrava uma ninharia. Algum outro, que era primo dele lá, o Teco, que tinha farmácia também, disse: Guilherme, eu vim fazer uma reclamação aqui. Dizer, o que é? Veio chegou um freguês meu, que é meu enfermeiro já há tempo, com uma receita para eu repetir o remédio que você tinha feito já. Eu fiz o remédio, ele levou para casa, a mulher dele não quis tomar, porque achou bem diferente do outro, que não era igual, que não sei o quê. Ele mandou fazer em outra farmácia. Daí o rapaz disse: não, aqui quem faz é minha filha. Quando ele me viu, eu tinha acho que 15 anos. Ele disse assim: é ela que faz? Ficou horrorizado, né? Papai, ele faz, mas eu fico do lado dela. Ele fazia tudo sob os olhos dele. Certo. Né? Nunca fazia sozinha, assim. Veio anos para poder fazer sozinha. Daí aqui em Curitiba, papai foi convidado, né, para vir pelo governador. Ele saiu de lá, vendeu a farmácia por causa disso. O Felipe me falou também que a senhora tem uma rotina bem a senhora se cuida muito bem, a senhora faz natação, pilates. Como é que é isso? Fala pra gente. É importante, né? Eu fazia natação, sempre gostei muito de nadar, né? Fazer exercício, né? Exercitar, usar a cabeça em coisas práticas, assim. Sem dúvida. Ficar imaginando coisa em casa, fazer coisas que não precisa, né? O fato de ir no Pilates já é bom também, sair de casa. Fazer isso é muito bom. Olha só, pessoal, a dica, né, da Alice, fazer Pilates, fazer exercícios. Dona Alice, só tenho a agradecer, mas antes eu queria dizer para você que está assistindo esse programa, essa entrevista com a Dona Alice, e várias coisas que ela trouxe para a gente, várias lições de alguém que já vive daqui a pouco 100 anos aqui, né, aqui no Brasil, na Lapa, em Ponta Grossa, em Curitiba, e que tem muito a nos inspirar e a nos ensinar. Então, várias lições que ela trouxe aqui, eu queria ressaltar uma delas, que eu achei muito, muito, muito legal. A iniciativa dela, primeiro, provavelmente, de olhar e aprender com o seu pai, né? O Guilherme, né? Aprender, e depois ela foi lá e tomou iniciativa, sozinha, de fazer o trabalho. E fez corretamente. E foi elogiada pelo pai. Então, assim, tenham iniciativas. Tirem essa ideia da cabeça e coloquem em prática. A Dona Alice transformou uma ideia em ação concreta. A senhora quebrou lâmpadas. Aqui tem a lâmpada quebrada, né? A senhora quebrou a lâmpada e transformou uma ideia e foi lá e colocou o que a senhora aprendeu com o seu pai e manipulou o medicamento. Obrigado, Alice, novamente, que bateu um papo conosco. Eu que agradeço, tá bom? Viu? E assim encerramos mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado, Dr. Lutero de Paiva Pereira, e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa tem o apoio do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, o Grupo Pumatronics, que desenvolve soluções que atuam diretamente na sua vida, tornando rodovias e cidades mais seguras e eficientes. Agradecemos também a Unuviale Imóveis e Design por deixar o nosso cenário cada vez mais sofisticado, acolhedor e preparado para receber grandes conversas e entrevistas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal do YouTube e também no Spotify. Até o próximo episódio e continue quebrando lâmpadas e pensando fora da caixa. Tchau!
Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.